obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem. Bem-vindos a mais uma webconferência do programa de webconferências do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Pedro Gonçalo Tavares Trovão do Rosário, professor da Universidade Autônoma de Lisboa, que falará sobre o tema reconstrução do Estado de Direito. O professor Pedro Trovão do Rosário tem doutorado em Direito Constitucional, em Direito Político, e iniciou a docência no ensino superior em setembro de 1991, inicialmente como licenciado em Direito e hoje como doutorado em Direito. Ininterruptamente e desde 1991 é docente universitário, sempre na área do Direito. Assim, lecionou e leciona em cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento em Direito, ou na Ordem dos Advogados, ou ainda em instituições de ensino superior, em pós-graduação e MBA. É orientador em tese de doutoramento e dissertações de mestrado, tendo participado como membro, presidente, arguente ou vogal, em diversos júris de mestrado e de doutoramento em Direito. É advogado em prática ininterrupta desde 1993, tendo iniciado o estágio na Ordem dos Advogados Portugueses em 1991. Professor, é um prazer recebê-lo e tenho certeza que teremos uma excelente conferência a respeito desse tema tão denso como é o tema da reconstrução do Estado de Direito. Por favor. Muito obrigado pela oportunidade. É para mim uma honra estar aqui e fundamentalmente no meio, num espaço onde podemos essencialmente dialogar e falar sobre aquilo que é esta nossa casa comum, que é o direito. E num momento tão tenso, tão difícil como aquele que hoje estamos a viver, nos diversos pontos, nos diversos espaços, seja aqui no Brasil, seja em Portugal e ao longo da Europa. Trarei aqui convosco alguns elementos que pretendo essencialmente que sejam de reflexão, ou seja, mais do que perspectivas de ideias acabadas, de soluções, questionar e tentarmos perceber um pouco aquilo que seja a evolução próxima do direito, desde logo nas diversas comunidades em que nos encontramos. Permitia-me, inclusive, aqui como ponto de partida, destacar alguns aspectos, alguns pontos em que verificamos que se Portugal e o Brasil são próximos em tantos aspectos e em tantos domínios, há, no entanto, alguns outros que claramente, não diria que nos afastam, mas nos obrigam a aprendermos uns com os outros. Seja a circunstância das diferentes formas de Estado que temos, os diferentes sistemas de governo que também temos, e daí resultar diferenças também tão grandes como os sistemas eleitorais ou mesmo toda a organização judiciária. Ou seja, quando nós aqui ponderamos a existência de um Estado unitário, como o Estado português, assente num conceito que obviamente valorizamos de forma essencial como republicano, assente na dignidade da pessoa humana e elementos que se tornam depois estruturais em todo o desenvolvimento de uma matriz até de direitos fundamentais e nas relações que se estabelecem com o próprio direito internacional público e, de uma forma mais complexa e sensível hoje em Portugal e na Europa, na relação que se estabelece entre os sistemas jurídicos nacionais e o direito da União Europeia, nós vamos perceber que estamos num momento de charneira. E estamos num momento de charneira, de compromisso, em que a Europa, conforme tenho referido, foi evoluindo gradualmente de um sistema complexo que se somava em algo de próximo como uma confederação de Estados, tanto Estados unitários como Estados compostos, Estados unitários como Portugal, Estados unitários muito descentralizados como Espanha, o que aliás ainda hoje mais se percebe pela tensão existente na Catalunha e da Catalunha partindo para outras províncias e para outros territórios. Ponderamos também a existência de Estados federais como a Alemanha e outros, ou seja, nós temos formas de organização política tão diversa e tão rica quanto aquelas que encontramos no sistema europeu, um sistema ele próprio, conforme terão seguramente presente, se encontra hoje num momento de reavaliação.
Um processo iniciado em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e depois incrementada em 57 com a Comunidade Económica Europeia e com a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Aquilo que vamos assistindo é a uma maior densificação do funcionamento desta comunidade política, uma comunidade essencialmente económica, a partir de 1957, e que foi tentando paulatinamente chegar a um maior compromisso político entre as diversas regiões, entre os diversos Estados e perante uma enorme multiplicidade de nações. Ou seja, se no Brasil, Estado tão rico na sua experiência, na sua diversidade, mas podemos referir a existência de uma identidade nacional, a despeito de uma organização federal consolidada, o que se verifica na Europa é que, verdadeiramente, nós não temos esse elemento e sentimento nacional, sequer em alguns dos Estados, conforme se vê, desde o Reino de Espanha até à Bélgica. Portanto, vemos, de facto, esta grande desagregação. Isto tem diversas consequências. Tem diversas consequências e naquilo que hoje ponderamos como sendo o próprio Estado de Direito. Aquilo que foi o compromisso que se estabeleceu entre diversos Estados, entre diversas comunidades, para a existência de um sistema jurídico comum, com 3 níveis de fontes de direito da União Europeia, os regulamentos que entram direta e imediatamente nos diversos ordenamentos jurídicos nacionais, hoje 28 Estados, brevemente seremos 27 com o anunciado e seguramente consequente Brexit. Temos as diretivas como fonte de direito da União Europeia, mas que se traduzem naquilo que seja a necessidade dos Estados depois transporem para a sua própria ordem jurídica e em função da sua matriz constitucional, dos poderes que se atribuem em cada Constituição a órgãos determinados, a formas e a procedimentos próprios para a elaboração da norma interna, ou seja, daquilo que será depois a lei, será o decreto-lei, o que for, nos termos constitucionais de cada Estado, então, e que vigorará através da concretização dessa diretiva, e temos ainda as decisões. Ou seja, há aqui um sistema complexo de fontes, para as quais concorre ainda o direito internacional público, para as quais concorre, dentro do direito internacional público, desde o direito convencional e todo aquele que qualquer um de nós, obviamente, já compreendeu e que já aprendeu, perdão, e de que nos leva, efetivamente, a esta nova ponderação. Bem, o que se torna, efetivamente, mais complexo é que aquilo que une este conjunto de Estados está hoje a ser claramente posto de uma forma muito clara em causa. Desde logo perante fenómenos migratórios, desde logo perante algum reacendimento de algumas lógicas nacionais ou de comunidades mais ligadas a determinados valores que põem em causa princípios comuns, desde logo o princípio da igualdade ou isonomia, princípios que assentam como sendo os valores essenciais da União Europeia, aquela que permitiu que na Europa não existissem guerras na segunda metade do século XX, e que se começam a sentir novamente diversas tensões. Estados que começam novamente a levantar, não é apenas a imagem das fronteiras, são muros, aquilo que se verifica relativamente à Hungria, por decisão do seu chefe de Estado, Viktor Orbán. São novos momentos e novos domínios que nos levam a questionar relativamente à organização dos diversos Estados e à sua sujeição relativamente a um conjunto de normas e de padrões que se acreditavam como comuns. De onde aquilo que hoje nos leva a tentarmos encontrarmos-nos ou reencontrarmos é da existência de uma multiplicidade de fontes, de não haver tanta convergência no que diz respeito às soluções, tanto jurídicas como e essencialmente políticas, que se esperariam ao longo desta caminhada comum. Temos assim alguma dificuldade em nos encontrarmos. Verificamos também
que há uma tentativa de reorganização de alguns aspectos, até da própria organização política, seja aqui no Brasil, como em diversos Estados. A intenção de se irem buscar alguns modelos, nomeadamente ao sistema eleitoral alemão. Tenho acompanhado a questão aqui no Brasil, seja através de cláusulas barreira, seja relativamente à existência da intenção de se estabelecerem fundos comuns até para campanhas eleitorais. No fundo, estamos aqui a tentar reencontrar um pouco naquilo que diz respeito também ao próprio funcionamento das instituições. E essas instituições traduzem-se elas próprias como sendo o compromisso desejado pelos cidadãos em determinada comunidade. O que é que eu quero dizer com isto? Sendo eu de direito constitucional, com certeza que se anuncia uma perspectiva muito própria relativamente às questões de análise no que diz respeito ao Estado de Direito e no que diz respeito à sua evolução próxima. Alguns temas que se têm desenvolvido e que se acreditam que sejam determinantes até para aquilo que seja o futuro das diversas comunidades políticas. Vejamos que, creio que aceitaremos todos com alguma facilidade ou alguma bondade o caráter compromissório ou mesmo contratual da generalidade das cláusulas constitucionais. A afirmação de um modelo político, a afirmação de um elenco de direitos fundamentais, de direitos, liberdades e garantias, a afirmação daquilo que é também um modelo de funcionamento dos órgãos de soberania no sentido da sua organização e limitação. Estes são os aspectos essenciais que nós encontraremos na generalidade dos textos constitucionais, que os são e simultaneamente materiais e formais. O que não se conseguiu na União Europeia e que hoje nos leva a perceber que tal seja também um dos motivos de desagregação da própria União Europeia. Ou seja, nunca conseguimos evoluir ou passar do sistema de uma confederação, de um compromisso permanente entre os diversos Estados, evoluindo-se eventualmente com o que isso tenha de bom e de menos bom, de melhor e de pior, relativamente ao direito constitucional e à crítica ou aceitação do direito constitucional, mas, e fundamentalmente, o que nos levará hoje a tentar perceber é como é que os cidadãos se sentem verdadeiramente representados nos diversos campos, nos diversos fóruns onde devem atuar enquanto detentores essenciais, titulares essenciais do poder político. Isso leva-nos a um tema que nos é hoje particularmente caro, que é o tema do referendo constitucional. Nós distinguimos em Portugal, ao contrário do que acontece na Constituição Brasileira de 1988, o que é o referendo e o que é o plebiscito. Nós distinguimos um pouco por um certo, eu diria quase que um certo trauma coletivo perante a forma como a Constituição Portuguesa de 1933 foi aprovada, através de um plebiscito convocado para que os cidadãos, eles próprios, assumissem a responsabilidade pela nova lei fundamental. Tenha-se presente que em 1933 não só havia uma percentagem assinalável de analfabetos, como daqueles que, não o sendo, poucos seriam licenciados ou com formação jurídica para perceber o conjunto e o domínio de uma Constituição. O acesso mesmo aos jornais era diminuto. E o que nós tivemos nessa altura em Portugal foi a aprovação de uma Constituição por plebiscito que levou, a partir daí, a alguma desconfiança relativamente àquilo que seria a aprovação de uma lei por um modelo de consulta popular. Ou seja, no fundo, o que o Estado promoveu foi uma consulta popular não tanto para a audição, para a compreensão do sentimento dos cidadãos portugueses, mas, e fundamentalmente, a intenção foi desonerar os titulares do poder político. Ora, o que se verifica é que em diversos Estados europeus, e não só europeus, qualquer alteração à Constituição, o que é uma questão diferente, qualquer alteração à Constituição, e fundamentalmente relativamente a matérias essenciais, e não estou aqui tanto a ponderar questões como na Constituição de 1988 brasileira, relativamente às cláusulas pétreas, o que nós vamos encontrar é a necessidade de se ouvirem os cidadãos perante esse compromisso de alteração
da Constituição. A Constituição tem que manter, ela própria, um conjunto de valores, um conjunto de princípios que são estruturantes para uma determinada comunidade política. Não se pode perceber que lhes tenha sido imposto. As Constituições têm que ser o espelho da própria comunidade. Tem sido um erro, muitas vezes, sentido, e infelizmente as demonstrações ou os exemplos seriam plúrimos, inclusive de alguns Estados, pensando particularmente no continente africano e asiático, que tiveram constituições que lhe foram, não legadas, mas que lhe foram impostas por os Estados terceiros, dizendo-lhes que aquele era o melhor modelo para essa comunidade. Isto é impensável. E assim, eu vou buscar apenas esta questão para demonstrar quão importante é a circunstância de qualquer alteração a um Estado de Direito pressupor esta dinâmica de um Estado de Direito democrático, ou seja, a audição e a participação dos indivíduos, das corporações, das associações em que estes se integram, quando esteja em causa a discussão e a alteração de um texto fundamental, de um texto constitucional. Daí o conceito do referendo constitucional, em que antes, na pendência da aprovação das alterações à lei fundamental, necessariamente sejam ouvidos os cidadãos. Tal ocorre em várias Constituições. Pensemos na Constituição Espanhola de 1978, em várias Constituições europeias, e não só, que promovem essa forma de consulta. Porquanto, a essência, a base, a matriz, para podermos afirmar o Estado de Direito, passa pelo respeito por um conjunto de princípios. E esses conjuntos de princípios resultam de uma norma superior, de uma norma que impõe e limita a ação do poder político. Onde, para além do princípio que referi há pouco da dignidade da pessoa humana, é tão importante o princípio da separação de poderes. Não deve o legislativo ou o executivo fazer o que é do judicial e vice-versa. Assiste-se hoje, por exemplo, em alguns Estados europeus, como exemplo a Polónia, a circunstância de se pretender, ter sido estabelecido já, que os magistrados judiciais, os juízes, possam ser demitidos e ou nomeados pelo próprio poder político. Está em causa um princípio, e este princípio resulta para a proteção dos próprios indivíduos e para a própria manutenção da coesão e dos elementos essenciais de uma comunidade política, de onde há que estabelecer um conjunto de critérios para evoluirmos no âmbito deste Estado de Direito. Um último modelo de reflexão seria o da própria efetividade do direito internacional. Hoje coloca-se essa questão em diversos domínios, o modo como os Estados respeitam ou não respeitam o direito internacional, até o próprio direito convencional, onde fica o princípio do pacta sunt servanda, para, efetivamente, compreendermos aquilo que será a segurança jurídica que se impõe dentro do Estado, nas relações dos Estados e num mundo cada vez mais internacionalizado, num mundo em que cada vez mais as relações entre os diversos Estados e as diversas comunidades é tão importante, porque só, efetivamente, desta forma conseguimos essa evolução e essa ponderação. São motivos de reflexão, conforme referi inicialmente, que não são em si mesmo acabados. Nós temos hoje, com certeza que vou acompanhando com imenso interesse aquilo que é a discussão aqui no Brasil relativamente ao plano constitucional e a uma série de alterações do próprio sistema político que são postos, enfim, na ordem do dia, por vezes esquecendo-nos nós que devemos, efetivamente, quando discutimos estas matérias, não tanto olhar para aquilo que seja a solução imediata relativamente ao cidadão ou à cidadã A, B ou C, mas aquilo que são os grandes modelos e aquilo que são os grandes desígnios que resultam da Constituição. As Constituições não devem ser apenas um documento para a resolução de problemas pontuais. O Estado de Direito tem, na minha modesta perspectiva, tem que se reencontrar novamente no direito constitucional. Hoje, na Europa, nós vemos o seguinte, ou assistimos ao seguinte. Atrevo-me mesmo a dizer que o direito constitucional está na moda.
fala-se muito no direito constitucional, fala-se muito em direito constitucional. Estamos a regressar às bases, estamos a regressar aos princípios. Portugal tem a Constituição de 1976. Espanha, a Constituição de 1978. A Grécia, a Constituição de 1978. São o exemplo de 3 Estados, 3 comunidades políticas que saíram, tal como o Brasil, de uma forma quase contemporânea, de momentos de ditadura. Ora, a partir desse momento, houve, com novas constituições, o afã de se caminhar no sentido regulamentar. Ou seja, todos nós fomos correndo em qualquer um desses Estados a pensar no detalhe, no pormenor, no regulamento e envolvemo-nos de tal forma nesta, diria, má opção que nos perdemos completamente. Dou um pequeno exemplo. E não é apenas uma questão de concordância prática ou de conflito entre direitos fundamentais. Como é explicar a uma comunidade como a portuguesa que em 4 de dezembro de 1980 o seu primeiro-ministro e o seu vice-primeiro-ministro tenham sido, conforme entretanto se verificou, assassinados num avião, explicar aos cidadãos que, por questões processuais, tal já não possa ser objeto de análise ou de discussão. Onde é que eu quero chegar? Vamos aos princípios, vamos novamente às questões, vamos perceber o que é o Estado de Direito, olhar para aquilo que é a comunidade e a sua essência, as suas características essenciais e na sua diversidade. Não vamos, permitam-me a expressão, que creio que seja compreensível, não vamos fazer constituições de pronto a vestir, mas também não vamos fazer constituições de alfaiate para este ou para aquele político, para este ou para aquele momento. Vamos fazer constituições onde estejam os princípios primordiais, com os erros todos que daqui possam resultar. Dou um exemplo apenas, até pelas características e pelas críticas que tantas vezes são feitas relativamente a esta Constituição e mesmo ao modelo político subjacente. A Constituição de Angola, de 2010, tem no seu artigo 7º a afirmação do reconhecimento do direito tradicional e das autoridades tradicionais, os SOBAs. Tal não se aplicará, obviamente, ao Brasil ou a Portugal, mas será um exemplo, diria que, de maturidade para nós percebermos que os Estados evoluem. Os Estados têm que se conhecer primeiro a eles próprios e às suas características primordiais. E depois, dentro de princípios, nomeadamente de respeito pelo indivíduo, pela sua individualidade, pela sua dignidade, encontrarem um sistema de fontes e de organização política que assegure que nos permita caminhar, então, para critérios comuns, onde nos permita uma efetividade do direito internacional, para que este não seja e apenas o desejo, o sonho de alguns, mas que seja efetivamente respeitado e concretizado. E esse é um dos problemas que temos no direito internacional. Veja-se, muitas vezes damos este exemplo, um exemplo doloroso, particularmente para quem abomina a ideia da pena de morte, mas se olharmos para aquilo que é a gênese da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o seu artigo 2º, na afirmação do direito à vida, e depois verificarmos que dos 5 membros do Conselho, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, 3 dos 5, 3 têm a pena de morte, acho que começaremos a perceber um pouco do domínio do direito internacional, da parca efetividade desse direito internacional e da necessidade de olharmos não para o dia de hoje ou para o dia de amanhã, mas para todos os dias seguintes. Recapitulando, a questão das fontes e a questão dos princípios. Muito obrigado pela vossa atenção. Fico naturalmente ao dispor para quaisquer questões em que possa ser. Professor, muito obrigado pela sua conferência. E alguns temas são de notável importância para a situação do direito brasileiro. Por exemplo, o tema do referendo constitucional. Sabemos que a Constituição Federal Brasileira, ao contrário da portuguesa, passou por um processo muito intensivo de reformas e emendas, em um número muito, muito expressivo, né? E não temos a contrapartida de uma aquiescência popular que se expresse por um instrumento de participação direta como é o referendo.
talvez seja algo que possa ser pensado no tema do direito constitucional brasileiro como um possível desdobramento, porque em algumas das reformas, muito se falou num déficit de legitimidade, né, porque foram construídas ao sabor de maiorias parlamentares que foram construídas por mecanismos nem sempre muito republicanos. Então, é um tema que realmente nos interessa. Mas o problema da pertença ao Estado, do pertencimento ao Estado. Como o professor vê a crise da Espanha, por exemplo, a crise da secessão da Catalunha. Anteontem o rei fez um pronunciamento acusando as autoridades catalãs de deslealdade ao Estado espanhol e deslealdade ao pacto constitucional, que é talvez o tema mais importante. Como o professor vê essa questão? Excelente questão. Aliás, não seria de esperar, obviamente, conhecendo o Dr. Luciano de Faria Brasil, a sua abordagem, porque nos leva um pouco àquela questão das diversas comunidades que encontramos na Europa. Vamos ver. A expressão, se me permite, antes de falarmos no rei, eu iria ao dia anterior, em que a expressão da Comissão da União Europeia foi aquele referendo realizado na Catalunha é inconstitucional. E a expressão no dia seguinte do rei de Espanha é aquele referendo foi ilegal. Eventualmente, para a generalidade dos cidadãos, isto não dirá muito. Para nós tem um peso muito próprio. O valor das expressões. Ora, a questão que se coloca relativamente ao referendo é a seguinte. Ele é manifestamente inconstitucional. É inconstitucional porque põe em causa a expressão da Constituição Espanhola de 1978, que prevê a indivisibilidade do Reino de Espanha. A circunstância de não poderem ser feitos referendos constitucionais pelas diversas regiões integrantes do Reino de Espanha, pela circunstância de tal ser uma competência expressa das Cortes, de onde, juridicamente, a questão não tem grande polémica, diria. A relação é mais complexa. E a relação é mais complexa porque, por um lado, não podemos afirmar, inclusive, um direito que poderíamos considerar que combatesse ele próprio e diretamente a Constituição formal espanhola, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Daí também algum discurso que começa a aparecer do lado catalão, dizendo que estamos a ser ameaçados, estamos aqui numa situação de coação, estamos aqui numa situação quase de guerra, que é um argumento já com segundas intenções, jurídicas elas próprias, mas não se pode afirmar a autodeterminação quando se integra um todo e os demais elementos desse todo não são ouvidos. Ou seja, como é que alguém diz: eu tenho o direito a expressar-me para sair de um conjunto e os demais que integram o conjunto não são ouvidos? Porque a Catalunha é uma parte de um todo. Se se fizesse um referendo, que se fizesse esse referendo no todo nacional, no todo de Espanha, para que se avaliasse efetivamente a situação do Reino de Espanha. De onde a questão, digamos que começa a morrer por aí. Eu diria que, ponto final, parágrafo, mudar de linha. No entanto, aquilo que nós verificamos é o seguinte: qual é então a posição das outras províncias espanholas? Aquilo a que nós estamos a assistir é que todas as outras províncias estão na expectativa de quem está numa fila, vendo se o primeiro que está na fila vai ser atendido ou não. Claro. Se ele for atendido, então, com licença, eu tirei a senha número 37, a seguir sou eu. Esta é uma das questões que se coloca. E é um motivo pelo qual o Reino de Espanha, claro, e toda a estrutura constitucional espanhola não quer aquele referendo. Porque aquele referendo seria como que um primeiro de outros atos tendentes à independência.
Portugal, entre 1580 e 1640, esteve sob o jugo da coroa espanhola. Enfim, resultado de casamentos, resultado de união das duas coroas. Agora, a questão que se coloca é que os galegos adoram, cá está, aquela zona do norte de Portugal, do Minho, identificam-se culturalmente. Nossos irmãos linguísticos. Exatamente. Eu próprio dou aulas na Universidade de Santiago de Compostela e na Universidade da Corunha. Também, confesso que dou aulas também em Madrid, ou seja, no grande suspeito, digamos, neste processo, mas tenho exatamente esta paleta, tenho efetivamente verifico facilmente. O que nós temos é esta ponderação. Todos eles querem, de alguma forma, afastar-se, invejam Portugal. Os catalães adoram Portugal. Ainda mais eles próprios. Os andaluzes adoram e invejam todos eles aquilo que é, efetivamente, a independência recuperada por Portugal em 1640. Claro. De onde, vamos ver, agora aqui também num brevíssimo parênteses, e quase de uma forma provocatória, diria. A expressão do Dr. Luciano de Faria Brasil há pouco foi o discurso do rei. Note-se o seguinte: o rei, a monarquia, foi reinstaurada em Espanha por Franco. Sim. Franco sabia perfeitamente que o único elemento de agregação de Espanha, que tinha passado pela Guerra Civil, era a coroa. Desculpem-me a expressão, ou à vontade, eventualmente, mais académico, mas literalmente Franco foi buscar o rei a Portugal, não é? Foi buscá-lo ao Estoril e está aqui, meus senhores, o sistema político vai ser este. O retirou da tutela paterna, inclusive. Exatamente, com as questões todas complicadíssimas. Claro. Mas foi buscar, meus senhores, é este. O elemento de agregação é a coroa. E quando há pouco eu, inclusive, referia o avanço no âmbito da União Europeia e tudo isso, um dos aspectos é que se tivéssemos chegado a um Estado Federal, talvez ainda venhamos a chegar, mas não os 28 ou os 27, chegaremos eventualmente a um Estado Federal daquilo que os países têm de mais comum. Sejamos claros, nós estamos, Portugal, Espanha, Itália, França, num plano de identificação, e Grécia, de identificação maior do que relativamente aos países do norte da Europa, em termos de organização política e tudo mais. Mas dizia, aquilo que nós verificamos é que se tivéssemos avançado para um Estado Federal, teríamos Estados Federais dentro de um Estado Federal, ou seja, Estados federados que seriam os próprios Estados Federais, o caso da Alemanha, teríamos monarquias dentro de uma república, ou seja, percebendo que, por exemplo, Espanha, Inglaterra, o Reino Unido, enquanto monarquias estariam dentro de um novo Estado que era uma república e funcionaria dentro dos critérios republicanos. Portanto, toda esta relação complexa de uma nova estrutura política e que a dificulta. De onde a questão catalã é um dos exemplos do que está a passar hoje na Europa. Muitas vezes não passa tanto para a opinião pública, em Portugal e mesmo no Brasil, admito, aquilo que é o movimento de independência da Córsega, relativamente à França. Da Liga Lombarda em Itália. Aliás, a Itália, conforme sabemos, é a agregação recente de um conjunto de repúblicas, de onde estamos a assistir um pouco novamente a essa desagregação, que com certeza não augura, digamos, grande futuro. Vamos ver. O formato do Império Alemão entre 1870 e 1914 como um Império Federal, na verdade uma grande federação de pequenas monarquias, ducados, enfim, e outras formas de... Não prefigura, de certa forma, claro, adaptado a um cenário republicano contemporâneo, sim, um possível desdobramento do que vai acontecendo dentro da União Europeia, talvez, com a fragmentação das nações, caso elas venham a ocorrer? Vamos ver, ainda ontem lembrava, também tendo a oportunidade de uma palestra no TRT4, lembrar o livro de Edgar Morin, Os Problemas de Fim de Século, não é? Quando, na última década, em 94, a certa altura preconizava que estávamos a sair da pré-história. Estamos a sair da pré-história e do fim das tribos selvagens. Uma abordagem interessantíssima.
O que é que está aqui em causa? Quando se esperava, eu vou buscar este exemplo de Edgar Morin, entre vários outros autores possíveis, até de diversas sensibilidades, para tentar demonstrar o seguinte: quando nós esperávamos que houvesse um certo atenuar de diferenças e de fronteiras decorrentes de uma mais fácil comunicação entre as diversas comunidades, entre as diversas sociedades. Quando os valores são cada vez mais próximos. Claro. Assistimos a que, pelo contrário, se estão a reerguer as barreiras. Há hoje uma crise migratória na Europa que motiva a reação de alguns povos. É o modo como, permita-me, da sua parte, referindo agora a circunstância de haver um Estado com as características da Alemanha, tendo-nos levado ao século XIX. Eu permito-me recordar que no século XX também a Alemanha estava dividida em dois territórios, da RFA, a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã, que foi o conjunto dos Estados da União Europeia que, literalmente, em termos financeiros, em termos materiais, permitiram a reunificação da Alemanha, apoiaram financeiramente a Alemanha. Isto não foi há 150 anos, foi há muito pouco tempo, e que levaria a que o artigo, agora vão permitir seguramente a facilidade desta piada, o artigo 6º, número 6, parágrafo 6 do Tratado da União Europeia, eu refiro sempre porque é o 666, não é? O nome do número do diabo, não é? Que consagra o princípio da solidariedade, não é? Coincidência fantástica. E efetivamente nos leva hoje a percebermos que mesmo esse princípio da solidariedade, que depois se reflete na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em todo o conjunto normativo da União Europeia, cá está, não sai de um plano de boas intenções. Verdadeiramente, nós temos que verificar que algumas condutas, mesmo dos Estados, pressupõem a existência de uma norma com um grau de coercibilidade suficiente para o seu respeito. E aquilo que temos na União Europeia é a necessidade, como em qualquer confederação, de permanente negociação. Ora, uma negociação em que uma das partes, a certa altura, adquire ou readquire um enorme poder relativamente às restantes, desequilibra. E é um pouco esse o problema que estamos a colocar com tudo o que se reflete depois no sistema de fontes e no campo dos princípios. Portanto, primeiro, também breve nota, eu diria agora, de forma impossível, mas quase com alguma confidencialidade perante o sentimento, a Europa alargou a 27, antes de ser a 28, alargou a 27 antes de ter arrumado a casa. Se hoje nós olhamos, por exemplo, para a Constituição dos Estados Unidos da América e achamos interessantíssimo, não é? Desde 1789, uma mesma lei fundamental. Não é tanto pela estabilidade da norma por si mesma, é pela dificuldade também de compromisso da alteração da mesma. De onde 27 Estados, hoje 28 ainda, conseguirem estabelecer um compromisso constitucional, do qual resultaria, por um lado, a definição de critérios de igualdade entre os Estados, que são tão diferentes, até dentro deles próprios, seria extraordinariamente difícil, complexo, ou mesmo impossível. Portanto, primeiro tivesse-se arrumado a casa e depois logo alargaríamos perante aquele compromisso de adesão a um mesmo modelo político, social, jurídico, que não conseguimos encontrar ainda. O professor Pedro Trovão do Rosário é diretor do Departamento de Direito da Universidade Autônoma de Lisboa. Professor, pode nos contar um pouco a respeito dos programas de mestrado e doutoramento em Direito na universidade? A Universidade Autónoma de Lisboa tem, efetivamente, a qual tenho a honra de dirigir o Departamento de Direito, tem um corpo docente
absolutamente 100% próprio, absolutamente estabilizado, composto no doutorado e no mestrado a 100% por doutorados. Tem, inclusive, daquelas avaliações, nós temos a A3ES em Portugal, como a ACAPES aqui no Brasil, e dentro da acreditação regular, ordinária, dos cursos, inclusive, posso revelar, porque é muito recente, a licenciatura e o mestrado dentro da avaliação ordinária foram agora acreditados pelo prazo legal máximo, e o doutoramento vai agora iniciar também a avaliação ordinária. E tem a funcionar a par o doutoramento como o mestrado o Centro de Investigação em Ciências Jurídicas Ratio Legis, que integra dois blocos, digamos, de linhas de investigação, onde temos investigadores integrados, não só portugueses como brasileiros. O colega professor Dr. Alexander Pires é um dos exemplos, e também italianos, enfim, espanhóis, etc. Aliás, a própria direção do Centro de Investigação são 3 pessoas, um português, um italiano e um espanhol, que eu refiro perante a importância que damos à internacionalização. Aliás, eu diria que conforme documento anexo, não é? Estar aqui, o prazer de estar convosco neste momento. Nós, entretanto, portanto, há o desenvolvimento deste plano, naquela que é a universidade privada mais antiga de Portugal. Temos desenvolvido o mestrado e o doutoramento com pleno sucesso. Entretanto, há uns anos, também de uma forma muito interessante, muito dinâmica, há uma colaboração, e digo por estar aqui no Brasil, então, em especial, há uma colaboração com o Instituto Universitário do Rio de Janeiro, o qual procede como que uma avaliação, um acompanhamento de alunos que têm acesso, têm sede precisamente do Rio de Janeiro, claro, o Instituto Universitário do Rio de Janeiro, tem, portanto, acompanhado uma série de alunos, quer de mestrado, quer de doutorado, ou de mestrado e depois de doutorado, embora sejam, obviamente, 2 planos, 2 ciclos completamente distintos, portanto, obviamente, até com características muito diferentes um do outro, mas que permite, no fundo, essa progressão, avaliado no âmbito do sistema europeu e numa universidade, posso dizer, embora de forma suspeita por ser o diretor do Departamento de Direito, mas que tem, de facto, provas dadas perante, e aproveito agora também para felicitar os meus colegas pelo bom corpo docente que tem, pelo seu valor. Muito bem. Eu faço o registro da presença entre nós no estúdio da doutora Viviane Neri Viegas, delegada de polícia, do doutor Vinícius Medeiros, advogado e professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, do professor doutor Alexander Xavier Pires, professor doutor da Universidade Autônoma de Lisboa, e do doutor Júlio César de Mello, chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. É um prazer tê-los aqui, atrás das câmeras, acompanhando a nossa atividade. Professor doutor Pedro Gonçalo Tavares Trovão do Rosário, foi um imenso prazer recebê-lo. Esperamos que possa retornar. Sim, senhora. Possa retornar com outros temas, para que nós continuemos esse intercâmbio cultural tão interessante. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Acredito que é uma honra e saio daqui sempre, como todos, a querer aprender ainda mais. E toda esta dinâmica, estão de parabéns pela forma como assim também eu possa ter modestamente colaborado com o vosso público-alvo, que desempenha uma função tão importante. Foi muito bom, foi muito enriquecedor do ponto de vista cultural e tenho a certeza que é a primeira de muitas atividades. Muito bem. Muito obrigado, a honra é nossa. Obrigado.